Fala, Winners. Hoje nós estamos aqui com o nosso novo winner, tá? O Rian Maia. E olha só que interessante, principalmente agora que nós estamos em época de eleição. O Rian Maia é escritor de 2 livros e esse é o livro que ele lançou, que é A Formiga Fora do Normal. Rian, explica, faz a metáfora que você fez, o que te inspirou para você escrever esse livro? Olá a todos, eu sou o Rian Maia e eu escrevi esse meu segundo livro de uma maneira cômica, explicando a situação do Brasil. Pois o que acontece? Aqui, justamente na capa, nós vemos que tem uma linda floresta, formigueiro e muitas formigas apavoradas por causa de um tamanduá. Esse tamanduá, ele tira a paz das formigas, ele bota insônia, ele traz medo. E eu associei esse tamanduá, essa linda floresta, o formigueiro e as formigas, como o Brasil. A situação política que o Brasil está hoje. A linda floresta é o Brasil, o formigueiro e as formigas somos nós, população, e o tamanduá é o governo. O governo hoje em dia ele traz muita insegurança para a população, ele traz muito medo. E eu procuro mostrar que nós queremos menos tamanduás na nossa política. Nós queremos pessoas honestas. E uma pessoa que é assim, né, tio Paulo? Um exemplo de uma pessoa que está na política, que está tentando entrar, não é um tamanduá, é o tio Pablo Marçal. Verdade. Por que você acha que o Pablo Marçal ele é a pessoa mais indicada para a gente mudar o Brasil? O que te chama a atenção dentro da história do que a gente conversou? A honestidade, a história do que a pessoa vem. Pois tem algumas coisas aqui no Brasil que eu não entendo e eu nunca vou entender. Pois para conseguir ser candidato, ou no caso para ganhar a eleição, a gente precisa ser honesto, não é? A gente precisa realmente fazer aquilo que a gente fala que vai fazer pelo Brasil. E se a gente é honesto, por que a gente precisa de fórum privilegiado? Verdade, né? A gente não vai ser honesto, cara? Então, para mim não precisa. O tio Pablo Marçal, ele é um grande empreendedor, eu assisto os vídeos deles. E eu vejo que a honestidade, eu vejo que a experiência que ele tem, o TTT, que é algo muito engraçado, bota tocar terror na terra. Então eu vejo que a pureza, ela sempre vem na frente. E quando eu consigo ver essa pureza, eu vejo que é aquela pessoa, eu vejo que é a pessoa certa. É porque toca no coração, né? Agora, por que você entende de verdade que hoje ele fala para que cada um assuma o seu governo? Porque ele fala e deixa muito claro que ele não vai governar para os ricos e vai governar para os pobres. E a gente estava conversando, só para vocês entenderem, o Rian, hoje, ele é empreendedor, ele tem empresa, ele vem fazer parte agora do nosso grupo com diversos projetos, onde nós vamos colocar nas nossas escolas, implantar a educação financeira e o quê? E o empreendedorismo. A educação E empreendedora. como que você entende que o empreendedorismo muda o Brasil hoje, né? Pois o que acontece? Eu adotei uma fala do tio Paulo, que ele disse que eu só vou falar as coisas a qual eu tenho experiência. E o porquê que eu falo sobre empreendedorismo? O porquê que eu digo que o empreendedorismo é uma porta aberta? Pois eu sou um empreendedor desde muito novo. Com 8 anos, eu já montei a minha primeira hamburgueria. Então eu tenho experiência nesse estilo de vida. E eu vejo que o estilo de vida e empreendedorismo, ele traz sim resultados. E é por isso que eu abordo para todo mundo, vai nesse caminho, o empreendedorismo é bom. O empreendedorismo é sim uma fonte confiável. Uma outra coisa que eu queria voltar no tema do livro, quando você associa o tamanduá às formigas, você usou uma frase que eu achei muito bacana, que é: nós temos que ganhar do tamanduá, porém sem derrotá-los. O que significa isso para você na política? Isso foi uma frase da minha tia Cláudia, foi muito encantadora, é uma frase muito forte. Vencê-lo sem derrotá-lo, levando ao arrependimento. Quando a gente vence uma pessoa sem derrotá-lo,
É uma outra palavra, é uma outra frase para a gente falar que a gente mudou a mentalidade dessa pessoa. Uma coisa interessante que eu também aprendi com o tio Paulo é que para a gente mudar os nossos costumes, para a gente mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar primeiro o padrão de comportamento que a gente tem. Vencê-lo sem derrotá-lo é algo muito forte. Então, diz que, ou no caso, essa frase está falando que a raiz para a gente mudar, a raiz dessa planta é a mentalidade. E vencê-lo sem derrotá-lo é porque a gente precisa mudar a mentalidade do governo. Ou, no caso, a mentalidade das pessoas, porque o governo está aqui para nos obedecer. O governo obedece o povo. E se o povo abrir a mente dele, expandir a mente, ver que o governo não é aquilo que ele diz que é o tamanduá na nossa história, aí já era. A gente muda a mentalidade deles. Gente, é muito importante, isso eu vou colocar nas nossas redes sociais, nós estamos num ano de política e é um ano muito importante. E qual é o problema? Por que nós estamos num país como esse? Porque a gente não leva as pessoas, a política a sério. O nosso país não é um país sério. E hoje a minha luta, a minha bandeira é o empreendedorismo. E aonde que é? Nas escolas é onde muda, porque essa mente aqui ó, é uma terra onde tem uma fertilidade enorme. E o que vai depender é a semente que coloca aqui. Então, o que eu falo para vocês? Porque hoje tanto os meus filhos, como diversas crianças do meu colégio, como ele agora vindo aqui para nos ajudar nessa luta, né? Buscando e mostrando que empreender é simples e todo mundo pode. E é só isso. Não sei se vocês sabem, mas você sabe qual é o nome da filha do empreendedorismo? O emprego. Se nós hoje empreendermos, mais brasileiros empreender, vai gerar novos filhos, que são empregos. E quando se gera empregos, tudo muda. E eu falo uma coisa para vocês, nós precisamos levar o nosso país a sério. Você sabe que tudo que nós plantarmos hoje, nas eleições agora, no próximo dia 2 de outubro, são sementes que quem vai colher vão ser seus filhos. E eu não sei o que você quer que você colha para os seus filhos. Agora, o que você entende que hoje, vou te falar aqui, por exemplo, o Bolsonaro, foi um remédio importante, né, que a gente entendeu que ele acabou com a corrupção. Acabou não, a corrupção é uma coisa que não acaba, mas a gente conseguiu enxergar algumas situações. Por que você entende que ele não consegue progredir, o Bolsonaro? Bora lá. Eu ainda sou criança, eu não posso votar. E eu acho muito bom isso que eu sou criança, que eu não posso votar, porque na hora de votar a gente precisa ter certeza que aquele é o certo, sabe? Meus pais tá na época de eleição e eu fico assim, se fosse eu no local. Eu sempre gosto de manter a minha consciência limpa em relação à política. Falar logo tudo que eu tenho para falar, para depois não ficar com a consciência pesada. Pô, eu deveria ter falado aquilo. Não. Para mim é bom falar logo. Em relação a por que os políticos não estão produzindo. Pois se os políticos começarem a produzir, eles vão abrir a nossa mente. E abrindo a nossa mente, algumas rendas deles, podem cair. Nós podemos ver que grandes conselheiros, grandes líderes, Antônio Conselheiro, um grande líder religioso, ele estava mudando a população, ou no caso ele estava abrindo a mente. O que aconteceu? Guerra. Aguentou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, morreu, arrancaram a cabeça dele. Tiradentes. Começou a mudar a mentalidade do povo. E o que aconteceu? Arrancaram a cabeça dele, pior, deixaram exposto lá. E é muito incrível isso que você acabou de falar, porque eu tive o prazer de conhecer o Pablo e eu nunca apoiei política. Eu apoio o propósito dele, que é muito diferente. E eu acredito que a partir de então nós vamos enxergar a política de uma forma diferente. Agora, o que leva uma pessoa que vive numa evolução de riquezas, patrimônio, aonde ele vai se expor exatamente a um perigo iminente, até a morte? E a gente sabe disso.
porque infelizmente ele está entrando por uma guerra sem precedentes. Então o que faria uma pessoa sair da paz da casa dele, onde ele já era próximo e conseguindo prosperar as pessoas através dos cursos dele, porque eu sou testemunha disso e vejo, eu mesmo já paguei diversos cursos para os meus funcionários dele, eu vejo, e até perdi, mas amém, essa é a ideia. O que você entende, o perigo que o Pablo está correndo por causa disso? E o porquê que ele está fazendo isso? Tenho muita coisa para falar em relação a essa sua pergunta, então é mais fácil eu falar logo, sabe? Ser direto. O que acontece? O tio Pablo, só pelo fato dele estar ao lado do tio Paulo, só pelo fato do tio Paulo estar falando que ele é uma boa pessoa, é porque ele é uma boa pessoa. E honestidade é sempre um bom caminho, é sempre uma boa razão. É sempre aquela porta que vai nos tirar de uma consequência maior. E o que acontece? O tio Pablo, pelo fato dele ter essa visão, se ele entrar na política, provavelmente ele vai tentar mudar os olhos, a mentalidade das pessoas. Ele vai tentar arrancar a planta pela raiz. E os outros governos, outros órgãos, não vão deixar, não vão querer. Pois, como eu já disse, mudando a mentalidade, acaba tudo de bom. Acaba o doce pro governo. Que bacana. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Gente, às vezes parece que só porque eu apoio o Pablo, sabe quem uniu? Foi o Pablo. Agora, como você conheceu o Pablo? O que acontece? Eu sempre aprendi com meu pai que a gente deve estar cercado com o nosso ciclo, não é, tio Paulo? Verdade. A gente deve estar cercado com aquelas pessoas que fazem parte da nossa história. Se eu sou um empreendedor, eu tenho que estar no ciclo de amigos empreendedores. Se eu sou um atleta olímpico, eu tenho que estar no ciclo de atleta olímpico. Verdade. E como eu sou um empreendedor, eu sempre procurei, sabe, muitos vídeos de empreendedores, eu sempre procurei saber. E eu sempre fui mudando, esse daqui tá bom, mas esse daqui é melhor. Esse daqui não, esse daqui é melhor, esse daqui é melhor. E chegou na minha tela um dos vídeos do tio Pablo, perdão. O vídeo que eu não vou conseguir lembrar, sabe? Mas a lição que ele me trouxe é algo encantador. Qual foi a lição? Ele reforçou na minha mente, ele me fez acreditar ainda mais que o Brasil ainda tem chance. Como? Pois o que acontece? Não tem o TTT? Tocar terror na terra? Isso, eu falei, rapaz, olha que interessante, TTT, como é que eu nunca pensei nisso? TTT, tocar terror na terra. E quando a gente toca terror na terra, não é tiroteio, não. É mudar a mentalidade das pessoas. E ele trouxe, mudando a mentalidade das pessoas, pronto. Eu mudei tudo, eu consigo. Mudando a mentalidade das pessoas, eu toquei o terror na terra. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer. Tocar o terror na terra, mudar a mentalidade das pessoas. Porque é dessa forma que a gente consegue tocar o terror na terra. Você sabe que uma das coisas... Para quantas crianças você já palestrou? Se fosse somar assim, quantas crianças já palestrou? Mais ou menos. Mais de 2.000. Acho que mais, hein? Só pelas números de escola, teve uma escola só. Então o Rian, ele é um palestrante. E o que a gente vai estar fazendo, inclusive nos nossos colégios? Eu desisti de passar isso para os adultos que eles não entendem. As crianças são puras. Eu vou passar essas mensagens para as crianças. O Rian agora faz parte do Grupo Winner, mudou de Brasília para São Paulo e ele passou, antes de ir para Brasília, vir para cá, ele passou uma temporada aqui com a minha família, porque eu primeiro preciso entender o coração dele e ele entendeu o nosso coração. E a família e a nossa se uniu e nós estamos dentro de um propósito. E não é sobre Pablo Marção, é sobre o Brasil. E hoje, de verdade, não é que eu estou figurando, é porque hoje nas opções que nós temos, é a pessoa mais preparada.
E além de eu ter vivido, experiência. Quando eu falo que tem pessoas que conhecem, lê sobre Deus, eu falo para eles, olha, eu tive experiência com Deus, então eu tenho mais propriedade de falar para você do que você que leu. E hoje, o Rian aqui, ele tem experiência no empreendedorismo. Hoje é o brasileiro mais novo da Academia Brasileira Academia de Letras. de Letras. Então, gente, fica aqui uma reflexão. Só conheça. Por que você acha que as pessoas devem, pelo menos, hoje ele está sendo boicotado pela mídia, então nós temos que ser a mídia. Nós temos que pegar isso aqui e jogar para todos os lugares. E por que você acredita, seriamente, que o Pablo Marçal, as pessoas devem hoje, pelo menos, conhecer o Pablo Marçal, a ideia dele? Eu vou ser bem sincero, eu votei no Bolsonaro e agradeço muito ao Bolsonaro, ao que ele fez. Só que para a gente levar o Brasil adiante, eu agradeço e honro, porque só que hoje nós precisamos de líderes que saibam dialogar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você hoje, se você fosse dono de uma empresa, se você de fato tivesse uma empresa com, sei lá, quantos funcionários, você colocaria uma pessoa para ser o CEO, o presidente da sua empresa que tivesse 80 anos? Não. 70 anos? Não. Por quê? Pois, o que acontece? Ontem eu falei um pouco sobre... Foi uma pergunta diferente, com o mesmo assunto, eu vou dar a mesma resposta. É muito mais fácil eu botar a mentalidade na cabeça de alguém, de uma pessoa que não tem mentalidade. É mais fácil eu conduzir a cabeça de uma pessoa que não tem a cabeça feita. Um senhor de 80, 70, 60 anos, ele já tem muita experiência. Ele já viveu... Difícil colocar uma coisa nova, né? Então, o que ele sabe é em torno daquilo do que ele viveu. Se ele viveu, por exemplo, brigando, ele vai saber brigar. Se ele viveu roubando, tem até a chance dele roubar a empresa de mim. Verdade. Mas uma pessoa jovem, por exemplo, uma pessoa que tem a cabeça não formada, é mais fácil de eu formar a cabeça e botar aquilo que eu quero que ela veja, mas juntamente com a minha experiência. É mais fácil eu botar o empreendedorismo na cabeça de uma pessoa que não tem a cabeça formada. É verdade. Então, se eu tivesse uma big empresa com um montão de funcionários, eu não colocaria uma pessoa de 80, 60, 70 anos. Teria que colocar uma pessoa mais jovem com energia. Então, isso é uma pergunta que eu faço para todo mundo. E mais do que isso, as pessoas hoje falam assim, a cargo de confiança. O Brasil talvez, né, uma sugestão, que assim, hoje eu não tenho que ter cargo de confiança. Eu tenho cargo de conferência. Porque hoje é muito pior você trabalhar com uma pessoa que você confia, mas ele é incompetente, do que você trabalhar com uma pessoa que te rouba. Não dá para saber qual que vai dar mais prejuízo. Então, talvez uma forma, e é isso que ele vai fazer, que é uma das propostas, digitalizar, para criar processos e controles, porque hoje nós temos que ter um processo de conferência, não de confiança. Porque quando você confere e a pessoa ela inibe a pessoa a roubar. Então, o que nós temos que fazer nos departamentos? Eu sei que é um processo longo, é uma plantinha, mas nós temos que parar, cargo de confiança. Eu troquei o verbo, confiar por conferir. E gostaria, usando isso daí, que às vezes você tem o quê? Às vezes as pessoas confiam no Lula, às vezes confiam no Bolsonaro. Confere o que cada um fez, confere a sua história, confere a história do Pablo Marçal, troca o verbo confiar por conferir. Contra fatos não há argumentos. E eu acho que o número ele berra com isso, né? E eu quero de verdade agradecer a oportunidade. Eu e o Rian, nós estamos agora buscando as redes, a gente tem algumas entrevistas, algumas coisas, porque quem disse que política não é para pequeno? Como que uma pessoa escreve um livro e usando a metáfora, né, do tamanduá e as formigas? Rian, você é um presente do Deus para o Brasil. E de verdade que nós possamos encarecidamente fazer a diferença. E eu falei o quê? Que a gente constrói o futuro quando? A gente constrói o futuro quando? Hoje. O futuro é construído hoje. Nas decisões que você toma. E lembra, em termos de política, as decisões que você toma hoje, quem paga são os seus filhos com isso. Dá uma consideração final, Rian, para a gente encerrar esse bate-papo.
Claro. Posso repetir aquilo que você falou para mim, para eu repetir? Por favor. Repetir todos os dias? Repetir? O que eu te Todos ensinei? os dias? Fica à vontade. O tio Paulo, desde o dia em que eu tive aquela chamada de vídeo com o tio Paulo, nunca parei de aprender. Aprendi muitas coisas. E uma que não existe começo. Ou no caso, não existe fim. Existe começo e recomeço. E todo dia é um recomeço. Todo dia é uma coisa nova que a gente aprende. Se tiver um dia que a gente não aprendeu nada, aquele dia foi inútil. Então, o tio Paulo, de acordo com isso que eu aprendi com o meu pai, ele pediu para eu repetir todo dia. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Simbolizando que nunca vai ser o fim. E sempre vai ser um começo ou recomeço de uma nova caminhada, de novas portas, de um novo benefício. Isso está escrito no livro, eu acho que Provérbios, que diz que um abismo chamou outro abismo, mas uma porta também chamou outra porta. Top. Obrigado. Gente, um carinho enorme. Se sinta amado. Queima no nosso coração essa mensagem. Hoje o Rian, ele já é, né, o embaixador do pederasmo infantil, e hoje a gente vai ter uma luta, que é um projeto, que é um movimento de levarmos isso para as escolas. Nós estamos começando com nossas escolas, estamos começando com o nosso grupo. Por quê? O que eu quero, gente? De verdade. É, de alguma forma, ser uma faísca na vida de pessoas, é o que a gente busca. Eu só quero que as pessoas pensem diferente, que tem tudo o meio de fazer. Hoje, a maior riqueza, o que diferencia uma pessoa pobre de uma pessoa rica, é só a produtividade que ele produz. Mas o que de fato faz com que ele seja diferente é só a forma como ele pensa e como ele enxerga o mundo. Lembre-se que o mundo não é o que você vê de fora para dentro, não. Você é o que você tem dentro e você consegue traduzi-lo para o lado de fora, tá bom? Um abraço, Winner, para vocês. Um abraço. Seja bem-vindo, se sinta amado. Bora, galera. Estamos aqui, ó, o livro do Rian Maia para vocês. Tá em todas as escolas. Parabéns. E é uma honra ter você comigo aqui. Tá bom? Vamos junto? É toda minha. Tio Pablo, boa sorte. Tchau. Que Deus tenha você sempre, porque você está hoje indo para um ninho de cobras que não é fácil. Mas Deus vai te conduzir, te dar sabedoria. Cobra E tenha venenosa, certeza viu? que a vitória é certa. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Tchau.